Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua saúde, renove suas forças, te dê fé. Lembrando que a fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Mergulha na palavra de Deus, tira tempo para meditar, para estudar, para aplicar, para viver a palavra de Deus, porque não basta apenas ouvi-la, não basta apenas achar bonita, não basta apenas você recitar pensando que o fato de falar vai fazer com que aquilo aconteça na sua vida. Deus te chama para viver, para ter uma vida de ação, uma vida de atitude. Porque aquele que apenas ouve e não vive e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando soprar os ventos, transbordar os rios e vir uma grande tempestade, der contra aquela casa, grande será a sua queda. Mas quando você ouve, quando você põe em prática, quando você vive, quando você traz para dentro de si, para dentro do seu olhar, do seu falar, do seu ouvir, do seu viver, do seu agir, isso é que vai fazer toda a diferença e vai fazer com que você lance o seu alicerce, construa a sua casa, crie raízes sobre a rocha. E é interessante que a mesma intempérie que veio sobre a primeira casa construída sobre a areia, que é o vento forte, a tempestade, a inundação. Mas quando tudo isso vir e der contra a casa que foi construída na rocha, daquele que ouve, daquele que vive, daquele que pratica, certamente a casa vai ficar de pé. Deus não te chama só para ouvir. Deus quer que você viva, é como um pai que fala para o filho não fazer algo, o filho ouviu. Só que de repente ele desobedeceu ao pai e ele contrariou o seu pai, não vai adiantar nada. Ou até mesmo ele ouça o que deve ser feito e não faz, também não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando ele ouve a voz do pai, quando ele obedece ao seu pai, quando ele faz exatamente da forma que o pai pediu, o resultado é garantido. Isso agrada o coração do pai. Isso traz alegria ao pai. E traz firmeza e consistência ao filho e ao relacionamento entre os dois. Então não apenas ouça, mas viva. Viva, traz para dentro de você. É como você ouvir uma recomendação, um conselho e não praticar, não vai fazer diferença nenhuma. Deus te chama para viver a palavra, para exalar o bom perfume de Cristo, para encher o seu coração com a presença do Senhor. Afinal de contas, a boca fala o que o coração está cheio. Então, aquilo que sai de dentro da sua boca é aquilo que tem dominado a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração. As raízes de quem realmente você é. O mundo, ele jaz no maligno. Os dias são maus, tempos difíceis, turbulentos, tenebrosos. E só aquele que de fato é que ficar firme na verdade, genuína, verdadeira, a verdade que liberta, é que vai conseguir suportar, resistir e perseverar na fé. Então viva a palavra, pratique a palavra, aproveite cada momento, seja intenso na fé e não perca nenhuma oportunidade, porque a vida é muito breve, passageira. Nada trouxemos, nada levaremos. E a palavra de Deus, ela é bússola, ela é estrutura para a nossa alma, para as nossas emoções, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. Lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada, para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Que essa chama jamais venha se apagar, lembrando que depende de você. Ouvir, praticar e viver essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça.
Não perca a fé, não perca a esperança. Enquanto a vida é esperança. E Deus é contigo. E Deus tem poder de mudar qualquer circunstância. Que Deus abençoe sua vida, sua família e busque enquanto é possível achar. Bata até a porta se abrir, peça até receber. Busque até encontrar. O Senhor é bom. Que o seu interesse esteja alinhado com o interesse da palavra de Deus. E que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não perde tempo, ele não perde a viagem. Mas ele faz valer a pena cada minuto de vida aqui. Um forte abraço, Deus é contigo. Que Deus abençoe a sua casa e que a sua casa esteja edificada na rocha. Amém?